Então, por isso eu resolvi fazer esse curso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Na verdade, é um vídeo, né? Onde, a princípio, eu vou dar dicas para vocês daquilo que aconteceu nas duas provas. E, a princípio, eu vou chamar a atenção de vocês, porque agora a legislação tributária tem que ser estudada com alguns focos principais, né? É isso aí, Lezé. Seja bem-vindo. Da onde vocês são? Fala da onde vocês são. Vocês são de Goiás mesmo? Da onde vocês são? Fala, Ricardo. Fala, Lezé. Da onde vocês são? Então, ó, o que eu quero agora é que você fique à vontade para tirar qualquer dúvida a respeito da legislação. Eu vou lançar agora um método 80-20 que eu fiz, né? Agora para a Cefaz São Paulo, que ajudou muitos alunos. Eu tenho vários retornos do pessoal falando, pô, professor, foi sensacional a aula que você deu do ITCMD, porque a princípio caíram aqui 6 questões das 25 da prova da Cefaz São Paulo, das 40, né? Porque a gente juntou a legislação tributária 1 e a legislação tributária 2 aqui em São Paulo. Foram 40 questões de legislação, das quais 6 questões foram ITCMD. Então, o avaliador gosta disso. E eu falei, olha, pode ser que caia competência tributária, ou seja, o Estado que vai tributar o imposto, de acordo com a legislação paulista ou de acordo com a emenda constitucional 132. Não deu nada, não deu outra, caiu as 2 questões. Eles pediram os 2 gabaritos e a própria banca FCC fez, de acordo com a emenda constitucional, fale para mim quem é que deve pagar esse tributo. De acordo com a legislação paulista, fale para mim. Então, foram 2 questões diferentes, o mesmo conceito de competência para tributar. A gente percebeu isso, bota isso aí no método 80-20, o cara vai lá e mata a questão na prova e vai virar auditor fiscal da Receita do Estado de São Paulo. Então, agora, meu querido, se eu falar assim, não vou nem prestar atenção nisso. Não, meu querido, pelo contrário, funcionou. Funciona. Você presta atenção em coisas importantes que o avaliador está fazendo e você verifica que ele vai repetir. Ele vai repetir situações anteriores. Então, agora é hora de treinar com isso. Não, agora é hora de você. Você já está estudando há bastante tempo, tem muita gente. Quanto tempo você está estudando para esse concurso? Fala a verdade aí para mim. Ó, o Rodrigo está falando de Orizona. Olha, Goiás. Não conheço essa cidade, né? O Rodrigo fala, já estava com a cabeça grandona, agora vai ficar gigante. Salve, salve, Renato, seja bem-vindo. Então, é isso. A ideia é o seguinte: a ideia é ajudar vocês nessa preparação, reta finalzona mesmo, né? Porque a gente está chegando aí para 2 meses aí para a prova, né? Até menos um pouco, 1 mês e meio. E a gente tem aí importantes, né? Importantes informações para passar para vocês. E para isso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, a princípio, cercar aquilo que o avaliador está cobrando mais. Aquilo que o avaliador tem uma tendência, ele está com uma tendência diferente do que era antes. Não adianta a gente querer, a princípio, florear o pavão. Eu prefiro que não seja dessa forma. Não adianta, velho. Não adianta. Quem, a princípio, ia imaginar que o avaliador gosta de inscrição cadastral no Estado? Pois ele fez cair uma questão de inscrição cadastral lá no Estado de São Paulo, depois ele fez cair uma questão de inscrição cadastral no Estado de Goiás. Ou seja, ele gosta do tema. É a mais importante obrigação acessória de uma empresa no Estado de Goiás, ter a sua inscrição cadastral. Se ela não tiver inscrição cadastral antes do início dessas atividades, ela não pode nem funcionar. Mas a gente não dava tanta ênfase assim, a gente pensava o quê? Vai cair incidência, não incidência, base de cálculo, vai cair crédito do imposto, aqueles assuntos comuns da prova. Só que o avaliador mudou, ok? Como assim o avaliador mudou, professor? Mudou alguém? Morreu o sujeito que fazia antes? Eu não sei o que aconteceu, meu querido. Só que o avaliador mudou. E se ele mudou, você também tem que mudar. Tem jeito, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você. A gente gostaria de ficar ainda do mesmo jeitinho que a gente estava antes, da forma que a gente estava antes, mas não dá, ó. Abre o olho. Abre o olho, meu querido. Não tem mais jeito. Não é mais daquele jeito. Não é. Eu vou mostrar isso para você através. Eu não sei se você teve acesso à prova de São Paulo, se você teve acesso à prova de Mato Grosso, né? Não sei se você teve esse acesso, mas eu queria até que, a princípio, você tivesse esse acesso a essas provas. São provas importantes. Aliás, você deve fazer elas todas aí, porque, a princípio, elas são bastante importantes. Eu devo fazer um vídeo agora da correção da prova da Cepaz Mato Grosso, né? Porque a gente já estava preparando isso.
quero fazer um curso, porreta, né? Por quê? Porque eu sou professor, né, da reforma tributária lá no Gran Curso, ok? Então, eu fiz um curso de 40 horas lá no Gran Curso da reforma tributária, através da Lei Complementar 214. E conforme a gente vai fazendo o curso, a gente vai preparando material, vai vendo coisa mais interessante, mas agora eu falei assim, cara, mas aí veio a 227, não sei se você percebeu, mas a Lei Complementar 227, que vai ser para outro concurso, não esse de Goiás, né, porque o edital já estava existente antes da existência aí da Lei Complementar, que alterou em mais de 91 artigos a Lei Complementar 214, mais de 766 vezes alterou a Lei Complementar 214, ou seja, mesmo a Lei Complementar 214 que você está estudando agora, sofreu muitas alterações a partir de 14 de janeiro. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer um curso bem completinho para o nosso pessoal aqui no SOS, da Lei Complementar 214, assim, vou fazer aquela coisa assim, né? Artigo a artigo, assuntos a assuntos, né? Vou cercar lá ICMS monofásico, perdão, IBS monofásico sobre combustível, vamos cercar aquele assunto, né? Serviços financeiros, vamos cercar aquele assunto, né? Recentemente, uma das grandes mudanças da 227 foi dizer exatamente explicar um pouco melhor a respeito daquele crédito amplo. Será que o consumidor final tem direito a crédito aqui? Né? Ela, a empresa consumidora final, ela tem direito a crédito ou não tem direito a crédito? Como é que funciona isso? Então, tudo isso foi explicado lá naquele artigo, o famoso artigo 57 da Lei Complementar 214, que foi alterado agora recentemente. Então, tem muita alteração importante na reforma tributária. Então, estou aí montando já, né, um curso porreta, né, com bastante exercício de fixação, com um PDF bem legal, para que a gente possa ter um curso completo no nível que está caindo na prova. Por quê? Porque, como eu vou mostrar aqui no nosso vídeo, a Lei Complementar 214 finalmente começou a cair na prova. Começou a cair na prova não só a emenda constitucional 132, não só a emenda da reforma tributária, mas aquilo que está na Lei Complementar que não está na emenda. Ou seja, começou a cair do jeitão como cai o ICMS, por exemplo. Né? Começou o avaliador a adentrar na lei complementar, perdeu o medo de cobrar a lei complementar. Então, ele bota a lei complementar inteira no edital para direito tributário 2. Na realidade, é até engraçado falar direito tributário 2, quando você está falando de normas gerais, integrais, a respeito de determinado tributo, porque isso para nós é a legislação do tributo. Então, na verdade, fica até difícil para os professores. Eu tenho conversado com professores renomados no Brasil inteiro. Para eles é super difícil dar aula a respeito do IBS, da CBS, na Lei Complementar 214, exatamente porque ali tem um monte de coisa que ainda tem que ser regulamentada, tem um monte de coisa que são obrigações acessórias, que o cara nunca pegou, né? Muitas vezes ele não é auditor fiscal, então ele nunca pegou numa pasta e foi até o contribuinte, não sabe o que ele está dizendo ali, e outras coisas também que nem eu sei, porque a princípio o imposto é novo, não foi aplicado ainda. Então tem muita coisa nova para a gente ali, né? Então, eu já falo isso para você. Renato, instituição estadual e mais o quê? Vamos ver, eu vou ver com você aqui, ó. Ah, não, vamos falar disso tudo aí que vocês estão perguntando, né? Tem coisa legal aí para vocês, tá bom? Vamos começar a conversar então? Vamos começar a conversar, tá? Vamos lá, Antelinha. Eu sempre trago uma coisa nova, uma coisa importante, uma coisa legal para que você possa ver. Então, você que fez a prova da Cefaz Mato Grosso, vamos ver o que caiu do regulamento? Vou botar em amarelo de novo. Ó. Vamos ver o que caiu do regulamento? Caraca, Tudão, só caiu o regulamento do imposto, velho. O avaliador parece que é doido, não cai mais a lei do tributo. Eu estudo pela lei e cai só o regulamento. Agora eu vou falar uma pegadinha para vocês. A maioria das questões que caiu do regulamento não estavam na lei. Ou seja, o aluno que só estudou a lei para essa prova do Mato Grosso, infelizmente, se ferrou. Das 15 questões da prova, 10 são do regulamento do Mato Grosso. E coisas específicas, alguém perguntou, só cadastro que cai, professor? Não, meu querido. Regras gerais a respeito de benefícios fiscais. Sempre uma questão a respeito das definições do ICMS, que a princípio foram explicadas normalmente no regulamento do imposto.
Inclusive, essa de definições caiu também quando falou da prestação de serviço de transporte. Né? Você sabe o que é um transbordo? Você sabe o que é uma subcontratação? Você sabe o que é um redespacho? Você sabe o que é a figura do emitente no transporte de cargas? Você sabe o ajuste 4 de 2008, que a princípio está em todas as legislações, todos os regulamentos de todos os estados? Esse ajuste fala das normas gerais, da nomenclatura da prestação de serviço de carga no Brasil? Pois é, caiu na prova também, Mato Grosso. Mas isso não está na lei, está no regulamento. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Porque se você for ver o edital de vocês de novo, o edital da Cepad de Goiás, tem muito regulamento no edital. Tem muitos anexos ao regulamento no edital. Vai ser um show, são 20 questões, né? Vai ser um show de questões do regulamento, creio eu. Porque é assim que a banca está trabalhando em 2026. Dá para entender isso? Eu não estou falando de concurso lá atrás. Eu não estou falando de concurso, o último concurso aí de Goiás, de 2018. Não, eu estou falando de concurso agora. O cara que fez a prova já fez a prova. Ele estava na mesma onda. Ó, só vou botar regulamento, vou pegar os caras. Vou botar regulamento na prova da Cepad São Paulo. Vou botar regulamento na prova da Cepad Goiás. Vou pegar os caras. Professor, mas por que os caras fizeram isso, professor? Isso me faz chorar. Alguém tem um comentário sobre isso? Né? Alguém tem algum comentário sobre isso? Quer dizer, tá, querido, quem está falando aqui para mim? O Marcelo está falando aqui, pô, professor, fala alguma coisa para a prova amanhã. Amanhã vai ser a Cefaz Rio Grande do Norte. Falo com você daqui a pouco. Né? Sobre isso aqui, ó, presta atenção, né, que a Cefaz Rio Grande do Norte, a prova é feita pela SESC Sebrasp, né? Então amanhã o outro desafio, né, para o pessoal que está fazendo, infelizmente, né, a gente não consegue, não conseguiu dar conta de tanto concurso que saiu junto, né? Saiu Cefaz Bahia, saiu Cefaz Rio Grande do Norte, saiu Cefaz Mato Grosso, saiu Cefaz São Paulo, saiu Cefaz Goiás, né? E tá para sair mais outros aí. Não vai parar de ter concurso da área fiscal, né? Só que eu quero que você preste atenção. Olha só o que caiu na prova. Definições. Saída para exportação, no detalhamento dessa operação de saída para exportação, que a gente sabe que a saída para exportação ela tem regra lá na legislação aduaneira. E aí você tem que exportar em 180 dias ou 90 dias, dependendo do produto que você está exportando. E aí você, a princípio, quando isso não acontece, você já sabe que aquilo vai ser considerado uma remessa ao mercado interno. E tem que haver a cobrança do tributo, uma vez que quando saiu, saiu imune. Ou amparado por imunidade, porque era para exportação. Ou amparado por não incidência, se fosse uma remessa para uma empresa comercial exportadora, ou uma daquelas 5 que estão na Lei Candir para poder fazer exportação. Aí caiu na prova. Mas veja, não caiu Lei Candir. Caiu o detalhamento do que está no regulamento. A mesma coisa esse regime especial de fiscalização e controle que nós temos aqui no Mato Grosso. Caiu o detalhamento do regime especial. A mesma coisa sobre o DIFAL. Caiu a fórmula do DIFAL. Caiu a fórmula! Eu acho engraçado quando, a princípio, bota um avaliador engenheiro para fazer prova. Ele adora a fórmula. Bota a fórmula aí, rapaz! Nessa prova. Quero ver se os caras decoraram a fórmula do DIFAL aqui em Goiás. É engraçado que o último concurso, né, aqui no Mato Grosso, o último concurso de Goiás teve 2 questões do DIFAL. Você acha que agora não vai ter questão do DIFAL? No regulamento? Regime de apuração e pagamento do tributo, também caiu questão. Questão da substituição tributária. Finalmente, uma questão que a gente esperava, né? Que normalmente, quando eu estudo com o aluno, a substituição tributária é um dos top 3 assuntos que sempre cai em prova. E agora ele ainda aparece novamente, quer dizer, eles dão ainda muito valor para a substituição tributária. Agora, a remessa em garantia ou troca, quando há devolução, tratamento tributário disso, como é que é feito os lançamentos no livro Registro de Apuração de semestre, caiu na prova também. Da Cefaz Mato Grosso. Quer dizer, são detalhamentos de obrigações acessórias. Você vê que nenhuma dessas situações aí está relacionada diretamente à obrigação principal, a não ser o DIFAL. Né? Fora o DIFAL, o resto tudo aqui está relacionado à obrigação acessória, quem é responsável tributário, no caso da ST, e assim por diante. Uma questão do ITCD, aí você vê assim, uma questão do IPVA, na prova de legislação, sobre o texto da emenda constitucional 132, ou seja, ele queria cobrar aquele texto, queria falar das imunidades do IPVA, aí ele meteu essa questão em legislação, a questão do IPVA, Constituição Federal. Tudo bem, não tem problema.
Na realidade, eu reúno a emenda constitucional 132 tanto para a parte da legislação quanto para a parte do direito tributário, seja um ou dois, o número que ele quiser dar, né? Tá certo? Aí duas questões de PBA e duas do processo administrativo tributário. Ou seja, claro, vai cair o processo administrativo tributário na prova. Acho interessante você ver isso aqui, né? Quer dizer, como é que a princípio foi a prova, né, de legislação do Mato Grosso. Então, olha só, galera, das 15 questões, 10, ou seja, 2/3 da prova, foi só regulamento. Ok? Ah, professor, isso não se repetiu em São Paulo. Você está mentindo para mim, quem sabe, né? Você está mentindo para mim, Tudão. Pois é, repetiu-se em São Paulo. Tudo isso está em amarelo aí, foi regulamento paulista. De acordo com o regulamento paulista, benefício fiscal. Que isso, benefício fiscal de novo? De acordo com o regulamento paulista, ST. Que isso, ST de novo? De acordo com o regulamento paulista, cadastro. Que isso, cadastro de novo? Meu Deus, parece que os caras gostam dos mesmos assuntos. É o mesmo cara, meu. Dá para entender isso? Que é o mesmo sujeito? Tá vendo aí, Renato? Mais o quê? Preste atenção, galera. Tem algum colega teu que vai fazer o concurso, não está sabendo desse vídeo? Mostra para ele lá. Está claro para mim que os caras meteram regulamento. Vocês vão ter 20 questões pela frente. Mas olha a prova de São Paulo. Olha agora a prova de São Paulo. Questões do TCMD, 3 questões na prova avançada, 2 do IPVA, 2 do PAT. Se repetiu a mesma história, né? Então, separa um pouquinho para o TCMD, separa para o IPVA, separa para o PAT. Regulamento nele. Regulamento neles. Ok? Mostra de novo, Tudão. Eu não estou entendendo. Mostra, meu amigo. Não, que não escondo boi, não. Regulamento neles. Então, galera, é o seguinte, ó, eu vou falar para vocês. Para mim, é muito importante que vocês entendam que a banca ela mudou a forma de cobrar, né? Mudou. Mudou a forma de cobrar. Veja, vou falar até em São Paulo. Ó, como tinha mais questão em São Paulo, 2 questões de uma lei própria paulista. Olha lá. 2 questões da 1320 fala do programa de conformidade tributária aqui em São Paulo. Uma questão que sempre cai do Simples Nacional. Bom, o que eu acho? Eu acredito claramente que a gente tem que pegar firme com essas situações. Extravagantes, aquilo que você já conhece. Ah, não adianta. Lei Candir vai cair na prova de direito tributário. Agora a história é pegar aquilo que ele está gostando, tipo, você gosta de cadastro, meu amigo? Então tá bom. Eu quero saber tudo sobre suspensão cadastral aqui em Goiás. Quero saber tudo sobre cancelamento de inscrição aqui em Goiás. Eu quero saber tudo a respeito de quem está dispensado de inscrição cadastral aqui em Goiás, porque isso tudo caiu na prova da Cepaz São Paulo e da Cepaz Mato Grosso. Se o avaliador gosta disso nessas duas provas, por que ele não vai gostar disso em Goiás? Você está entendendo? Eu não vou ficar perdendo questão à toa, não. Não adianta. Meu aluno ele vai estar sempre alerta para as coisas novas que o avaliador está fazendo, a arte que o avaliador está inventando. Tá certo? Então, meu querido, é isso. Eu fico assim, pô, impressionado. Eu fico assim, caraca, os caras não estão preparados para essa prova. Se você não for atento ao que eu estou falando, você não está preparado, mesmo você tendo aí um ano estudando para a prova. Porque às vezes você pegou lá o edital na primeira tentativa, né, quando o concurso foi suspenso, e aí a coisa foi se demorando, mas ninguém falou que o edital não viria novamente, então você está estudando desde lá. Tá bom, mas só que você vai ter que ter uma especial atenção. Se você, a princípio, não tiver afiado no regulamento, principalmente nos assuntos que estão caindo mais, pega a visão. Os assuntos que estão caindo mais, pega a visão. Olha os documentos eletrônicos. Olha a escrituração fiscal digital. Pega a visão. Pega a visão. Sabe por que eu estou falando pega a visão? Porque esses ajustes da escrituração fiscal digital, na nota fiscal eletrônica, no conhecimento de transporte eletrônico, está tudo no edital de Goiás. É capaz de cair várias questões sobre esses ajustes. Pelo menos uma de cada, sabe? Aquela coisa assim. Você vê nitidamente que ele separou a matéria e foi pontuando. Eu quero essa, quero essa, quero essa, quero esse tipo de questão aqui na prova. Eu quero cobrar dos alunos coisas que eles vão. E engraçado que eu tenho conversado com os alunos e o pessoal está falando, professor,
está muito interrelacionado. Quando a gente vê a prova de auditoria, a gente vê muito a respeito da legislação. Quando a gente vê a prova de contabilidade, a gente vê muito a respeito da legislação. Quando a gente vê a prova tributária, a gente vê muito a respeito da legislação. É como se eles estivessem aplicando para o auditor mesmo. Muita questão de estudo de caso. Você é auditor fiscal, você se depara com a seguinte situação, pá, 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 pá. É interessante que a banca sempre gosta desse tipo de questão aqui, ó. Zona cinzenta, ICMS e ISS. Né? Ela sempre gosta desse tipo de questão. Zona cinzenta, ICMS e ISS. É como se ela estivesse sempre esperando para cobrar esse tipo de questão. Né? E aí cai na prova também. Então, pessoal, eu falo assim para vocês assim, ó, com toda atenção, com todo carinho, você pode ser meu aluno, pode não ser meu aluno, não importa. Um dia você vai ser meu colega fiscal, meu querido. E aí, um dia a gente vai estar aí, né, de repente, dentro de um curso juntos, dentro de uma ação fiscal, uma operação fiscal, né, entre estados ali. Lembrando que daqui a pouco nós vamos ser fiscal do IBS, então a empresa que eu vou estar fiscalizando, de repente você vai estar também, quer dizer, faz parte, meu amigo, né? A gente tem que, a princípio, viver o momento, né? Tem coisas novas acontecendo, tudo isso está acontecendo. Então, o que eu preciso que vocês, a princípio, entendam, e é muito importante que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, né? Não dá para ir para essa prova de Goiás cru nisso aí. Outra coisa que está acontecendo interessante, alguns conceitos interessantes do ITCMD estão caindo na prova, como, por exemplo, divisão de bens, regime de comunhão de bens, bens próprios, bens comuns. Tudo isso cai nas duas provas, com duas questões em uma prova, na prova de São Paulo, uma questão na prova do Mato Grosso, das 15 questões, uma questão caiu desse assunto, cara. O cara escolheu esse assunto para cair na prova do TCMD. Então, se eu não pegar firme com vocês nisso aí, pelo menos assim, ajudar nesse final, cara, como é que vai ser? Você vai fazer o quê? Né? Como é que você vai se virar nessa situação? Então, dentro desse propósito aí, né, a gente, a princípio, está pensando aqui claramente em fazer um método 80-20. Porque, a princípio, existem assuntos, como você está vendo aqui, ó, que caiu no Mato Grosso, e assuntos, como você está vendo aqui, que caiu em São Paulo, que estão dependendo de um estudo mais aprofundado de você, no sentido de você guardar e levar para a prova. Sabe aquela coisa que o avaliador gosta? O que o avaliador gosta, como é que funciona mesmo? O que o avaliador gosta, Tudão? O que o avaliador gosta? Nós adoramos. É assim que funciona. O que ele gosta, nós adoramos. Então, quer dizer, se a Cefaz, através da FCC, cobra isso, tá só nós ali na fita, meu amigo. Né? Nós queremos que isso, a princípio, apareça lá para a gente detonar na prova. Ó, e não paralelo a isso, como eu estava falando para vocês aí no começo do vídeo, eu quero montar, já estou montando, né? Melhor curso do Brasil da Lei Complementar 214, já alterada pela 227, eu vou montar aqui, não tenha dúvida. Né? Já fiz um curso muito bom lá no GRAN, mas eu vou fazer um curso do meu jeito, da minha forma, capítulo por capítulo, artigo por artigo, determinando, falando, tendo o tempo que eu precisar, mas ao mesmo tempo sendo, né, aquela coisa assim que a gente vai pegar e arrancar a vaga, porque olha só o que está acontecendo aí, ó. Essa prova de Mato Grosso lá de direito tributário, certo? Então, caíram duas questões da emenda constitucional 132, que é a nossa reforma tributária, todas a respeito do IBS, o artigo 156A. Uma questão do IBS sobre os princípios constitucionais que regem o IBS, né, inclusive a neutralidade. Uma questão do ITCD, uma questão do ITCD, falava do ITCD, mas era retroatividade. Aquela questão do ITCD ali é aquela que eu comentei com vocês a respeito de competência. Uma de lançamento tributário, uma de preferências no crédito tributário, tranquilo. Uma de hipótese de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, tranquilo também. Então, na verdade, hoje em dia, eu fico até triste com o professor de tributário, né? Porque antigamente a gente dava tributário com tanto gosto, né, meu irmão? Para a prova, né? Porque aí a gente dava o quê? Dava CTN, dava Constituição Federal. Agora o camarada tem que ficar dando IBS, rapaz. Né? Porque a princípio que vai cair na prova de tributário é IBS. Eles arranjaram um jeito de botar mais legislação na tua cabeça. Para mim é isso.
Porque você saber todos os detalhamentos do IBS, o professor tributário não tinha necessidade de saber isso. Ele não fica estudando todos os detalhamentos do imposto de importação. Ele não tem que saber todos os faturadores do IOF. Mas ele vai precisar agora, para poder dar aula, saber tudão a respeito de uma lei complementar que tem 500 artigos. Uau! Uau! Isso aí já é normal para a gente que dá legislação tributária. Por quê? Porque a legislação do meu tributo é aquilo que eu vou fiscalizar, é o dia a dia que eu trabalho, mas não do cara que dá tributário. Normalmente, o cara que dá tributário, às vezes, não é nem fiscal. Ele é um procurador, ele é uma pessoa que gosta de tributário, ele é formado em direito. Tudo bem, mas daí entrar no profundo na legislação, eu vejo que o pessoal está patinando, por isso eu vou fazer o curso. Vou sim, vou fazer o curso, não adianta você falar assim, não, professor, precisando de questões inéditas. Então, Renato, vou começar com a primeira informação do curso. Eu já preparei para o curso, para quem estiver no curso, guarda isso, ó. Eu já preparei 1000 questões da Lei Complementar 214. 1000 comentadas. E eu preparei da seguinte forma: são simulados pequenos sobre assuntos. Então, vai ter o simulado do ICMS monofásico sobre combustível. Vai ter o ICMS, não, o ICMS não, perdão, de novo, o IBS monofásico. Vai ter o simulado a respeito do crédito do imposto. Vai ter o simulado dos aspectos temporal do faturador do IBS. Tudo já de acordo com a Lei Complementar 227. Outra coisa que eu vou fazer nesse meu lançamento, isso é com a ajuda de uma pessoa muito querida que me ajudou de uma forma muito especial. Eu vou ter toda a Lei Complementar 214 já alterada pela 227 em áudio. Não acredito, Tudão. É em áudio. Para quê? Para você gravar isso aí. Meu querido, você tem, até 2033, você tem 7 anos para você gravar esse negócio na tua cabeça. Sabe por quê? Porque esse é o tributo que vai regular o teu dia a dia. Esse é que vai cair cheio de questão na prova. Porque olha só o último concurso, em 15 questões já caíram. Lei Complementar 214 e IBS, definições, que eu acho muito importante. Você saber o que é uma operação para o IBS, você saber o que é fornecedor para o IBS, o que é fornecimento para o IBS, o que é serviço para o IBS, tudo isso é muito importante. Está lá nos primeiros artigos da Lei Complementar, mas finalmente começou a cair a Lei Complementar. Estava no edital, mas não estava caindo ainda, né? Só que agora a tendência, meu querido, prova de ser para Goiás, vai cair. Não tenha dúvida que vai cair, né? Não só isso, olha lá. IBS, ICBS, outra questão da Lei Complementar 214, que caiu? Não incidências. Beleza. Temos não incidências comuns, porque esses dois tributos são primos, né? Só não são irmãos porque os dois, um é imposto, outro é contribuição, mas são primos, primos muito parecidinhos. Não é verdade? E também, quem não é contribuinte do IBS está na Lei Complementar 214. Porque a gente já sabe que a habitualidade, ou volume, caracteriza a intenção comercial, que é aquilo que a princípio segue o ICMS para a gente saber quem é contribuinte, também segue o IBS. Só que tem algumas pessoas que não são contribuintes do IBS. Ele deixa bem claro isso lá na lei complementar. E aí caiu na prova. Então começou a cair na prova detalhes do IBS que não caíam antes. E aí o meu aluno, hoje em dia, ele está perdido, meu querido. Ele tem um monte de coisa para estudar, mas ele não tem onde treinar, ele não tem onde buscar, ele não tem para onde correr. E eu estou dando aula lá num dos maiores cursos do Brasil. Eu sei qual é a dificuldade. Eu sei qual é a dificuldade de você achar um bom texto. Eu sei qual é a dificuldade de você buscar na internet. Eu sei qual é a dificuldade de você buscar na inteligência artificial, coisa que a inteligência artificial ainda nem pensou. Por quê? Porque, a princípio, não tem texto coerente. Cuidado, hein? Às vezes a inteligência artificial erra profundamente. Você vai indo com aquela ideia errada para a prova. Cuidado com a inteligência artificial. Por quê? Porque ela está treinando com aquilo que alguém escreveu. Só que o que alguém escreveu tem muito bobajado que está escrita por aí, meu amigo. E quando você vê isso? Quando você olha o material existente. Né? Quando você olha o material existente. E olha lá, o Renato está falando, em Goiás está claro, 12 vão ser de IBS e 12 direito tributário 1. Está claro no edital, vai ser uma chuva de questão da Lei Complementar 214. Então, meu curso da 214 vai ter a Lei Complementar em áudio, coisa que, a princípio, é coisa para dedéu, mas também vai estar lá separada por título, separada por capítulo, então você vai poder estudar aquilo ouvindo carro, estudar aquilo malhando, estudar aquilo caminhando. Em algum momento esse negócio tem que entrar na tua cabeça. Não é verdade? Tem problema. 1000 questões para resolver. Olha, madrugada. Eu vou separar no meu SOS ali, na minha coisa. Você vai poder clicar na questão lá e você vai abrir o assunto. O assunto é
Eu vou pegar aqui, ó, assunto de serviços financeiros. Quero treinar serviços financeiros. Eu quero ver como é que é a tributação de serviços financeiros. Não, vou treinar agora o quê? Ah, vou treinar aqui, ó, base de cálculo do IBS, da CBS. Alíquota. Beleza. Você vai ter como treinar. A aula também vai estar voltada para isso. Então, ao final de cada aula, os seus exercícios para que vocês possam treinar. Isso vai ser ótimo. Eu acho que 1000 questões é um bom começo, né? Você não vai parar aí, com certeza. Outros, né, milhares de questões você vai fazer, mas a lei complementar você não tem ainda muito para a prova. Eu tenho 3 questões agora aqui, ó, oficiais feitas pela FCC. É claro que elas vão para o material. Essas 3 questões vão para o material, mas não só elas, ok? Então, eu preciso muito que você, a princípio, preste atenção nisso aí, né? Porque, a princípio, a gente começou a perceber. Então, ó, para dar continuidade, só para você ver o que caiu na prova, né? A Lei Complementar 192 de 2022, tratando do ICMS monofásico, caiu uma questão. 2 questões da Lei Candir, uma sobre período de apuração, que é mensal, no caso do ICMS. Crédito do imposto, que é um dos top 3 assuntos que sempre cai em prova. E uma questão interessante também da Lei Complementar 105, que fala a respeito do sigilo bancário e seu relacionamento com o sigilo fiscal, lá no artigo 6º. Então, a gente, assim, não teve, assim, muita surpresa. O que eu estou falando é que tem trabalho para vocês a respeito da lei complementar, tirando aquela importância tão grande que existia a respeito do Código Tributário Nacional, muitas vezes, e também a respeito. Por quê? Porque aí uma boa quantidade de questões passou a ser, como o próprio Renato falou, 12 questões passaram a ser do IBS. É claro que você tem que estudar tudo aquilo que está na Emenda Constitucional 132 a profundo, porque aquilo te baseia sobre aquilo que você vai estudar na nossa lei complementar. Porque a lei complementar, apesar dela ser uma lei complementar de normas gerais, ela tem 500 artigos, né? 400 e tantos ali são relevantes, outros são alterando outras leis complementares. E foi alterada 766 vezes agora em 14 de janeiro. Ou seja, mesmo o teu curso que você fez agora para Goiás vai estar defasado para o próximo concurso. Por quê? Porque a lei mudou, meu. A lei mudou. Tem que falar isso claramente com vocês. Tá certo? O Eliezer falou, pô, professor, volta lá para a legislação tributária estadual de Goiás. Tá bom, cara? Tá certinho, Eliezer. Não perde o foco, não. Sabe por quê? Tá aqui, ó. Eu tenho total foco. O meu foco é esse aí, ó. Eu quero que você detone na prova. A prova 2, que é a prova da tarde, vai ter direito tributário 1, 12 questões. Direito tributário 2, com toda a lei complementar e emenda constitucional, 12 questões, peso 2. E a nossa gloriosa legislação tributária, com 20 questões. Para mim, eu tenho 32 questões de legislação tributária. Você pode chamar o nome que for. Para mim, eu tenho 32 questões, peso 2, nessa prova de legislação tributária. Saber detalhes do IBS é coisa de legislação tributária. Saber a legislação tributária do Estado todo é coisa de legislação tributária. Dá para entender isso? Não tirem aí a beleza da legislação tributária. Ela realmente é necessário entrar mais profundo para a gente matar as questões de prova. Pergunta para o pessoal que fez. Alguém aí fez Cefaz Goiás? Perdão. Cefaz Mato Grosso ou Cefaz São Paulo? Tem algum ex-aluno meu aí da Cefaz São Paulo? Alguém fez Cefaz Mato Grosso? Pergunto para vocês se teve alguma questão entregue. Ou se as questões, a maioria delas, inclusive de legislação, era necessário você pensar sobre. Quero que eu gostaria de algum comentário a respeito disso, né? Gostaria a respeito disso. O que vocês falam sobre isso? Né? Se alguém tem algum comentário. Você foi lá fazer a prova? Então, se você foi, fala aqui para nós. Teve alguma questão entregue? Eu tenho vários mentorados que foram fazer a prova. E o pessoal falou assim para mim, claramente, professor, dificilmente tinha alguma questão fácil, facílima. Às vezes você pegava numa prova de 20 questões, né, 25, que foi a prova de legislação, 2, 3 questões eram fáceis. O resto todo você tinha que parar para pensar. Só que é 3 minutos por questão. Então, é uma loucura, porque no final das contas essa dificuldade é para todos. É para essas 32 questões de legislação que a gente tem aí. Ó, Renato foi lá fazer CEPAR em São Paulo. Teve alguma questão? Pensamento crítico em todas. Fechou. Renato, obrigado pelo comentário. Pensamento crítico em todas. Todas com pensamento crítico. Ou seja, nada entregue.
Agora, imagine o seguinte, uma chuva de questão do regulamento, você nem lê o regulamento, você vai com a lei e vai no achismo. Grande chance de você errar. Você perder tempo e ainda errar. Questão sobre o cadastro, errar. Questão sobre a nota fiscal eletrônica, errar. Questão sobre a DANF, errar. Questão sobre a instituição fiscal digital, errar. Já pensou? Pô, professor, foi um monte de detalhamento. Aí, questão sobre os programas fomentar e produzir, errar. Quer dizer, o cara vai botar isso aí na prova. Vai botar isso na prova de Goiás. Vai, porque a banca é assim, a banca está sacaninha, desculpa o termo, tá? Ai, não consegui me segurar, né? Não pode haver xingamentos aqui, né? E toma tempo, pensamento crítico e toma tempo. Tá certo. Olha aí, o Renato resumiu tudo. Obrigado, Renato, pela intervenção. O Renato resumiu tudo. Quer dizer, não é somente fazer a questão, ainda pensamento crítico e tomando tempo. Quer dizer, nada entregue. Nada, 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 nada. Então, o que eu quero propor, né? Quando é que vai ser a data da prova de vocês mesmo? Só para lembrar aqui. Data da prova é. Estou com o edital aqui, mas se alguém falar rapidinho aí, fica melhor para mim. Data da prova. Como é que vai ser a data da prova? Hum? Data da prova. Dia 17. A gente praticamente tem um pouquinho menos de 2 meses até lá. 17/5. E hoje é dia 20/3. Então, ó, 17/5, 20/3. Eu estou pensando aqui em fazer. Cara, eu não vou medir esforços. Eu não sei, eu gostei muito. Olha, eu tive uma experiência em Goiás para poder preparar um pessoal aí do último concurso, de 2018. Uma experiência maravilhosa. Tem colegas que estão comigo aqui até hoje, junto da minha mentoria, né, que fizeram Goiás, que gostaram muito. Experiência maravilhosa. Então, agora a mesma coisa, quer dizer, eu estou tendo a oportunidade de preparar pessoas que vão ocupar os quadros aí de auditores fiscais do Estado de Goiás, Estado aqui vizinho, Estado maravilhoso, amei, né, conhecer Goiânia, amei poder estar aí com vocês na época, pô, foi muito legal, né? Vários colegas passaram naquele dia, né, e tudo. Mas eu quero fazer alguma coisa especial aí para vocês, né? Então, eu estou pensando aqui, ó, estou pensando agora, né? Eu estava falando aqui comigo mesmo, falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa especial para os caras. eu tenho aqui, ó, quer ver? Estou aqui abril e maio. É, tá, isso, eu tenho 6, tenho 7, cara, eu tenho uns 8 encontros. 8 encontros. Eu tenho 8 encontros. Eu estou pensando em 8 encontros. Por quê? Porque aí vai ser um por semana. Posso até adiantar, conforme a gente, a princípio, for pensando. Conheço. Olha que legal, cara. O colega, a princípio, fala assim: boa noite, professor. O edital de Goiás trouxe o nome do membro da banca tributária e legislação tributária estadual. O senhor vai levar em consideração também o perfil dele? Olha que legal. Muito bom. Claro, quem tá falando aqui é o Valente. O grande Valente. Obrigado aí pela colocação. Claro, claro. Conheço bem o nosso querido mestre, que deu aula para a gente, inclusive no treinamento nosso, quando a gente entrou na fazenda, né? Ele sempre acompanhou o Zé Rosa, hoje o Zé Rosa está aposentado, ele ainda está aqui com a gente, mas ele é um cara especialista em TCMD, em IPVA, fez livro publicado a respeito desses dois assuntos na época do concurso de 2013. Você tem acesso a esses livros aí, eu acho que pela. Mas estão focados em São Paulo, né? Mas eu tenho os livros, inclusive, né? Na verdade, a gente que é professor, a gente está sempre ligado. Então, eu conheço sim, é um grande amigo, né? Ele pode, a princípio, não me conhecer, porque, né, fomos alunos na época lá do curso de formação, mas, no final das contas, ele é de turma mais antiga que a minha,
creio eu. Eu sou de 98, sou antigo também na carreira, né? Já estou aí há 28 anos aí na Secretaria da Fazenda. Mas eu pensei em alguma coisa assim especial mesmo para esse concurso, que é o que eu fiz para São Paulo e acabei matando a pau, né? Por quê? Porque várias questões do que a gente trouxe, e agora que a gente. Porque para São Paulo, eu não tinha prova nenhuma da Cefaz nova. Agora eu tenho a prova da Cefaz São Paulo, eu tenho a prova da Cefaz Mato Grosso, e vou levar em consideração isso durante 2 meses até a Cefaz Goiás. Cara, tá me dando um prato, só que eu preciso de alguém que, a princípio, me siga para fazer esse desafio, né? Porque não adianta nada também ficar dando aula para um só. Tudo bem, não, eu vou falar uma coisa para você. Estou num nível na minha vida que o fato de eu ajudar uma pessoa já para mim já. Tanto é que todo mundo que entra em contato comigo pedindo alguma dúvida, eu tiro. Se for do meu, claro, se for do meu conhecimento, eu vou lá e tiro, né? Se não for trazer mais dúvidas do que solução, eu tiro, né? Mas é isso, quer dizer, a ideia é fazer um método 80-20 com esses 8 encontros, quer dizer, um semanal. E aí, como é que funciona, professor? Eu faço um dia do encontro, que a gente vai fazer uma aula como a gente está fazendo hoje, às 19h30, ao vivo. Só que antes do encontro, você vai ter a lista de exercícios. Então, os exercícios vão estar focados em temas importantes que vão cair na prova, né? E outros que a gente deseja que caiam na prova, porque a banca parece estar gostando muito do assunto. Só que para Goiás, eu vou ter que separar bem isso aí, porque a princípio tem alguns temas que tem muita chance de cair na prova. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu estou pensando nesse método 80-20. 8 encontros de 1h30, 2 horas no máximo, mas com exercícios inéditos, com foco na banca, com foco naquele que a princípio vai avaliar vocês, já conhecendo o jeitão que é a princípio. E ele, se alguém, o Renato falou de pensamento crítico. Se alguém fala em pensamento crítico, ele é um cara de pensamento crítico, ou seja, não vai mudar. Talvez ele esteja fazendo as provas. Não me assusta se ele fez as outras também, porque as outras não tiveram anúncio de quem fez. Mas essa, que a princípio é ele, eu tenho certeza que tem muito jeitão do que está acontecendo. Ok? Desculpa, eu estou falando assim de uma forma aberta, mas é justamente para ajudar vocês a pensarem. Né? Ô, Major, chega mais, Major, chega mais, vamos virar. No concorrente vai ter o aulão, mas não queria ir nele. O GRAM podia fazer um aulão. Ah, Rodrigo, isso aí é com o pessoal lá, né? Porque, na verdade, um aulão sempre tem. E o aluno é o seguinte, né, Rodrigo? É aquela coisa da véspera, né? É aquela coisa que vai trazer a memória para a prova, para o dia seguinte. O meu não, cara. O meu vai ser até o dia da prova, velho. Né? Até o dia da prova. Então, se duvidar, aí no finalzinho a gente mete um simulado em vocês e resolve o simulado. Entendeu? Até o dia da prova. Então, pessoal que está na mentoria, que já está na mentoria Cepaz Goiás, está comigo, já vai fazer, isso aqui vai fazer parte da mentoria. Por quê? Porque é para esse momento do concurso. Tá bom? Então, quem é mentoria não precisa adquirir o método 80-20. O método 80-20 é justamente o teorema de Pareto. Né? Eu olho para o fundo, né, daquilo que está acontecendo e olho e percebo assim, cara, olha, está acontecendo exatamente isso. Ó. Os caras estão cobrando assim, está vindo sempre assim, e a gente tem edital aí pela frente, 20 questões desse jeito, tal. Vamos para cima. Não, vamos para cima. Talvez um desses encontros aí eu faça da Lei Complementar 214, porque eu estou focado, eu quero fazer o melhor curso do Brasil dessa Lei Complementar 214 para concurso. Né? Tem curso da Lei da Reforma Tributária para tudo quanto é coisa. Para concurso, a gente precisa ter. Eu sei que você tem lá nos cursos concorrentes, que não, eu não falo em concorrência, meu querido, porque eu não quero concorrer com ninguém, que na realidade, no final das contas, todos nós estamos caminhando para a situação de, a princípio, como que a gente faz para preparar melhor o aluno para um desafio, né? Que é o que a gente está fazendo. Então, eu quero, a princípio, ajudar vocês nesse desafio. Então, para mim, ó, encontros semanais até a prova. Então, por isso que eu falei, eu fui fazer a conta, né, de quantos assim a gente poderia ter encontros. Então, por exemplo, eu teria que ter, sem dúvida, depois que eu vi as duas provas, eu tenho que ter um encontro em TCD. Eu tenho que ter um encontro em PVA. Eu tenho que ter um encontro PAT. Mas no ICMS, que é a cereja do bolo, aí, meu querido, aí a gente tem que cair em cima matando daquilo que a princípio tem grande chance de cair na prova. Sabe? Das 20 questões, eu tenho que você já tenha que ir para a prova com pelo menos metade. Aonde?
nessas coisas extravagantes. Então você tem que ir bem em TCD. Vamos imaginar que em TCD os caras viajando na maionese botaram lá 5 questões de TCD, das 20. Já que o cara é autor de livro de TCD. Meu amigo, você vai deixar para fora alguma questão dessas? Não. É engraçado que no meu método 80-20, eu fiz uma questão, o pessoal falou, professor, você fez uma questão super pegadinha. Foi o que caiu na prova. Bens comuns, bens próprios, a pessoa se separando, ou a pessoa, a princípio, falecendo, mas a esposa participando dos bens comuns, mas não participando dos bens próprios. Aquilo que, a princípio, eu coloquei na questão do teste foi aquilo que caiu na prova. Agora eu fico mais feliz ainda, porque agora tenho 2 questões de exemplo para poder criar uma terceira para poder fazer para você. Então fica muito melhor para mim. E fica melhor para você também, porque a gente vai em cima. Mas é para, assim, desculpa, você já tem que ter estudado a legislação. Agora, né? Ou você vai ter que correr atrás daquilo que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque eu também, dentro do material, vou botar o vademecum ali. Eu vou falar, ó, esse simulado está se referindo a essa parte da lei ou do vademecum. Página tal, né? E não tem jeito. Legislação é a leitura da lei. Tem coisas que você tem que ler e partir para cima. Pessoal, eu vim agora da prova de São Paulo, só tem esse período até a prova. Pois é, mas você tem 2 meses, quase 2 meses. Tem bastante tempo. 2 meses é no mundo, cara. Dá para muita coisa. Aí você vai fazer o simulado do ITCD, você vai fazer o simulado do PVA, do PAT. No ICMS, foco aonde? No regulamento. Mas aonde? Aonde, Tudão? Aonde vai ser o foco? Pô, professor, eu não sei onde vai ser o foco. Cara, você sabe, meu. O foco é edital. Tá aí o teu edital. Procura o decreto 4852, veja lá o que está escrito. Né? Eu lembro que deu um outro trabalho para mim fazer esse vademecum, porque eu fui separando partes do regulamento que caíam das partes que não caíam. E fui tirando aqueles bisuleus que fala revogado, segundo a lei tal, ou aprovado, segundo a lei tal. Eu queria só o texto da lei completo. Se eu já tivesse meu amigo agora, que a princípio me ajuda a fazer o texto em áudio, eu já teria feito isso aí em áudio, para vocês poderem, a princípio, já pegar o negócio e ficar lá gravando aquele negócio. Porque muito daquilo, eu não sei como é que é a tua memória, a minha é muito auditiva. Eu muitas vezes assistia a aula, eu nem olhava muitas vezes para o professor. Eu ficava o tempo todo ou anotando ou prestando atenção através do que eu ouvia. É o meu jeito. Cada pessoa é de um jeito. Eu tinha esse jeito de estudar. Às vezes a pessoa acha que eu não estou prestando atenção, estou ouvindo tudo, estou prestando atenção em tudo, mas é no auditivo que eu presto atenção, não tanto no visual. Então, cada um é de um jeito. Isso me ajudava. Sim, ô Major, meu querido, tem alguns candidatos nos grupos que faço parte, que vou divulgar a proposta do 80-20. Claro, Major, fique à vontade. Né? Aliás, é muito legal, né? Essa parceria que vocês têm a princípio de ajudar. Mas na Cefaz Ceará eu quero sim fazer. Mas na Cefaz Ceará eu quero fazer a mentoria mesmo. Eu quero, a princípio, seguir vocês até a data da prova, mas com um pouco mais de tempo, né? Porque quando o edital saiu, já fica mais difícil. Mas o tempo que a gente tem de agora para o edital, para a prova de vocês, é praticamente o tempo que saiu o edital. É incrível, né? Mas graças a Deus, ali na Cefaz Goiás deu uma enrolada no concurso e vocês agora têm tudo isso aí ainda para revisar. Então é momento de revisar. Mas olha só quanto de regulamento tem aqui. Tem a lei do PAT, né? A lei do processo administrativo tributário aqui no estado de Goiás, né? A 16469. Mas tem aí, ó, decreto 4852, decreto 4852, decreto, tem todos os anexos, né? Anexo da ST, claro que vai cair na prova. Anexo de obrigações acessórias, agora vou ter que prestar mais atenção. Anexo que fala a respeito do DIFAL. Opa, esse Goiás adora. Né? Anexo que fala do DIFAL, Simples Nacional, esse Goiás adora. Eu fiz um vídeo só para vocês de Goiás aí, com 5 DIFALs. Eu vou botar no curso, porque o vídeo está pronto, pô. É só você assistir o vídeo, está explicadinho. Os 5 DIFALs que nós temos agora, né? Em vigência hoje no Brasil. DIFAL, mercadoria para não contribuinte. DIFAL, mercadoria para contribuinte. Aqui já são 2. DIFAL, serviço para não contribuinte e para contribuinte. Aqui são mais 2. DIFAL Simples Nacional para equiparação da carga tributária. Ainda que a microempresa ou IPP comprem para revender. Comprem para ativar.
Comprem para uso, comprem para consumo, qualquer que seja, remessa interestadual para a minha empresa EPP, aqui em Goiás nós vamos cobrar o DIFAL, equiparação de carga tributária. Aí está lá o anexo que vai cair esse negócio. Duas questões na prova passada em 2018 sobre DIFAL. Será que eu não tenho que botar isso aí na prova de vocês? Claro! O avaliador não gosta disso. Nós adoramos. Só que aí me chama a atenção que, além de ter regulamento aqui na tua matéria, aí vem uma parte que vem obrigação acessória, né? Que já está aqui nesses itens de 1 a 9 aqui, tem bastante obrigação acessória, mas olha essa parte aqui, ó. Ajuste da nota eletrônica, ajuste do DANF, ajuste da nota fiscal ao consumidor eletrônico, ajuste do manifesto eletrônico de documentos fiscais, substitui o manifesto de carga, né? Aí vem os programas. Então, esses três itens, 10, 11 e 12, duas questões da prova, velho. Não é difícil. Se você pegar o jeitão, não é difícil. Mas duas questões da prova. Duas questões, 2 pontos cada um, 4 pontos. Não posso perder. Pode ser até 3 questões, não me assusto. Eu não me assusto com nada. Caiu na prova de São Paulo uma questão sobre a nota fiscal eletrônica. Quais as notas que a nota fiscal eletrônica paulista substitui? São as mesmas em todo o Brasil. Modelo 1, modelo 1A, nota fiscal de venda ao produtor rural. Quer dizer, a gente tem que saber, tem que levar para a prova essas coisas, certo? Aí, o que mais? Aí vem aquela parte da lei específica. Você viu? Na prova de São Paulo, duas questões das 20 caíram da lei específica. Então, né, 10% da prova. Aqui nós vamos ter. Não, era 2 das 25, é menos de 10% da prova. Aqui nós vamos ter, olha só, quanta matéria que tem aqui, cara. Na boa, você bota lá um Pro Goiás na primeira questão, um Fundo Infra na segunda, né? Um programa de produzir na terceira, ou fomentar na quarta, pronto, pega um monte de gente. Por quê? Porque o aluno estudou ICMS, ele não estudou os programas. Então eu pretendo fazer alguma coisa para funcionar aí com vocês, para a gente poder guardar esses programas aí. Ok? Pretendo mesmo, pretendo pegar algumas coisas assim que eu acho mais importantes, para a gente treinar vocês nisso aqui para um dia da prova. Quem topar esse desafio, tá junto. O desafio é simples, né? O desafio é simples, mas é um desafio focado. É um desafio para a gente poder levar você ao nível de prova. É um desafio onde a gente vai ter 8 encontros até a data da prova, dia 17. Questões inéditas, mais o trabalho em cima das questões da Fundação Carlos Chagas da Cefaz São Paulo adaptadas, da Cefaz Mato Grosso adaptadas, porque isso é um trabalho meu. Eu tenho interesse que você, a princípio, mate 80% da prova com 20% de esforço. Então, o trabalho meu vai ser assim, pô, caiu isso aqui na prova de Goiás. Quem sabe o avaliador não vem com uma coisa parecida aqui para a prova de São Paulo? É, caiu isso aqui na prova de São Paulo. Quem sabe o avaliador não vem com uma coisa parecida aqui na prova de Goiás? Vamos ver os artigos equivalentes a esse aqui na legislação toda de Goiás aqui, ó. Né? Na parte do cadastro, aquilo que eu falei, se o cara gosta daqueles que não podem se inscrever numa das provas que não caiu, e na outra ele colocou aquilo que a princípio são os requisitos para a inscrição, que ele colocou na prova de Mato Grosso, ó, vamos ver aqui o que ele vai colocar. Mas a gente vai trabalhar. Tudo bem? Vocês entenderam, pessoal, a proposta? Então, ó, o Major está aí, ó, meu foco é Ceará. Vai ter Ceará, Major. Vai ter Ceará, porque Ceará a gente vai ter mais tempo. Eu já vou até, né, já paulatinamente. É porque o meu foco agora é fazer o melhor curso do país, da 214. Ok? Já alterado pela 227. Não vai ser só 214, então, para a gente começar a estudar 214, tem que estudar em emenda constitucional 132. Então, a gente estuda a emenda constitucional, que é a norma, a lei geral, a carta magna a respeito de tudo, a respeito do nosso IDS da CBS. A gente já vai estudando, já nos preparando, mas eu vou fazer um curso assim bem focado nas diferenças, justamente para que a gente, a princípio, possa ter aí um material adequado, 1000 questões, a lei complementar em áudio. Para vocês que vão fazer o método 80-20, método 80-20, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Ele ainda, deixa eu ver aqui, ó. Ele ainda não foi lançado, né, no SOS. Então, quando eu terminar o vídeo, eu vou terminar de fazer a preparação do lançamento dele e vou colocar o link no final do vídeo. Ou seja, vai ter um link aí para vocês poderem adquirir. A princípio, eu vou fazer o seguinte, ó. Estamos aí no
estamos aí em março, né? Eu vou colocar um desconto para quem está assistindo, mas esse desconto não precisa ser resolvido agora. Eu vou botar aí, ó. Hoje é dia, hoje é uma sexta-feira, né? Vou botar até o dia 31, ou seja, de hoje até o dia 31, vou botar um desconto legal para quem a princípio está assistindo a coisa, para quem é ex-aluno do GRAN, para quem é ex-aluno do SOS, para quem fez, né, outro curso aqui comigo, a princípio, que está aí, né, na batalha, eu vou botar lá o desconto lá. Então vai estar lá descontado e tal. Aí você também tem um parcelamento para poder ajudar vocês, porque eu sei que o aluno de concurso público, ele está normalmente apertado, isso é normal, eu já passei por isso, sei exatamente como é que é a situação de você estar apertado. Mas o importante é, uma vez que a princípio você entrou, a gente já vai estar lá com o simulado 1 já lá para você. E eu vou descascar esse edital com vocês, ok? Descascar. Eu vou para cima desse edital. Com a minha seguinte meta, eu quero, a princípio, com 20% do esforço, focar as possíveis questões da prova de acordo com o que a banca está gostando, e que ela gosta, nós adoramos. Ela, muitas vezes, é claro que ela sabe que a gente vai ter acesso à prova, não sei o quê, mas ela não acha que, efetivamente, a gente vai pensar, como a gente está pensando aqui, ó, o avaliador está cobrando dessa forma. A gente, né, eles, a princípio, vamos botar isso aí, como eu já falei para vocês, para mim essa prova já está feita, né? A princípio já foi entregue, então isso aí vai rolar um sorteio lá das questões que a princípio vão cair na prova, mas os assuntos já foram determinados. E eu quero cercar isso aí. Tá bom? Então, para quem a princípio tiver interesse, eu quero muito aí oferecer essa. O Rodrigo falou em desconto, já melhorou. Beleza. Isso é bom. Bom, pessoal, alguma dúvida a respeito de como vocês, né? Alguma dúvida sobre qualquer situação, né? O colega falou aí da Cefaz Rio Grande do Norte, né? Que vai ser amanhã a prova. Uma pena, eu preparei, né? Material aí para poder, a princípio, ajudar vocês na Cefaz Rio Grande do Norte, mas infelizmente não consegui, né? A banca FADEST, uma banca específica, né? Que a princípio traz aí, né, informações aí a respeito, né, da prova e tudo, né? Mas olha só, a banca FADESP não tem nada a ver com a banca FCC. Alguém vai fazer além do colega que falou aí? Ele está ainda aí, né? Senão eu vou falar aqui e vou deixar para ele a informação, né? Mas alguém vai fazer o Rio Grande do Norte amanhã? Alguém que está aqui conversando comigo? Porque é o seguinte, né, meu querido? Hoje em dia, concurso é. Como é que a gente pode falar? Concurso vale a pena todo esforço, né? Então a gente está em cima disso, né? De vale a pena todo esforço. E vocês estão sendo premiados, né? Porque é muito concurso um em cima do outro, não é assim? Então vocês estão sendo premiados. Mas alguém vai fazer Rio Grande do Norte aqui? Não sei. Será que tem alguém? Deixa eu ver aqui se aparecer alguém. Bom, vamos lá. Não apareceu. Acho que o colega já até saiu, então, né? Bom, para o Rio Grande do Norte, a prova vai ter lá as leis. E aí, no caso, ó, são as três leis: TMS, PVA e TCMD. O regulamento gigante, o regulamento do processo administrativo tributário e o Fundo Estadual da Loteria no estado do Rio Grande do Norte. Para mim, é uma questão do Fundo Estadual, né? Duas questões do PAC, e aí, entre as leis e regulamento, a FADESP, que é uma banca específica que faz muitos concursos aqui no Rio Grande do Norte, eu iria pela lei. Não, veja, o que está acontecendo de cair muito regulamento é na FCC, Fundação Carlos Chagas. Não confunda uma situação com a outra. Tá bom? Então, eu creio assim nos tópicos principais, que são quais os três tópicos principais? Base de cálculo, crédito do imposto e substituição tributária. São os três tópicos principais. Lembrando que vocês vão ter uma outra prova junto com essa primeira, que é só do processo administrativo tributário. E aí, meu querido, esse regulamento vai cair com força. E aí eu peço especial atenção na situação tanto da auto-infração e notificação fiscal aqui no Rio Grande do Norte,
como dos recursos. Tem que ficar de olho. Eu acabei me preparando para poder dar aula desse concurso, né? Ajudei alguns alunos, mas não rolou a mentoria desejada, né? Porque, a princípio, de repente, a gente não conseguiu fazer a propaganda a tempo oportuno. Tá certo? Mas é vida que passa, estamos aqui prontos para poder ajudá-los. Tem alguém que ainda tem alguma dúvida? Ficaram aí com alguma dúvida? Não? Então tá bom. Pessoal, desejo a vocês então uma excelente preparação. Quem puder estar comigo aí no método 80-20. Tudão, esse método 80-20 é igual que você gravou, né, em outro curso? Não, não é. Por quê? Porque aqui eu estou preparando o material e estou focado da forma como eu quero. E depois de notícias diferentes. Quando eu gravei para outros cursos, eu não tinha a Cefaz Mato Grosso na minha mão. Eu não tinha a Cefaz São Paulo na outra mão. Eu não tinha nada disso. Agora eu tenho tudo. Tenho tudo que eu preciso para ajudar você. Tá bom? Então, você quiser invadir, tamo junto. Fiquem com Deus. Um forte abraço do Tudão. Estou aguardando vocês, hein? Vou acabar de preparar aqui o curso. Vou botar o link lá para vocês e, ó, bora! Vem comigo! Vamos! Nós vamos invadir o estado de Goiás. É isso que eu quero. Tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço, Tudão. É muito bom estar aqui com vocês. E até lá. Então, ó, vai ser no vídeo, lá embaixo, vai ter o link. Dá uma olhada no link. Quando você clicar, não agora, daqui a pouco, eu vou botar lá o link. Quando você clicar no link, você vai ver lá, né, a oferta e já a oferta com desconto até o dia 31. Tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço, Tudão. Desejo tudo de bom para vocês. Valeu, fiscal. E até a próxima.